espero que esteja ocorrendo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observe isso que o senhor está falando agora, caixões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando para qualquer momento. Os caixões da FEMA é que já tem, o governo americano já encomendou muitos caixões, não é isso? Sim. E já está guardado num depósito, tipo uma área 51 que está guardando um monte de caixão. Espalhado pelo mundo já. Já está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio? Porque é uma cena impressionante, gente, foi gravada na Itália. Veja só, uma fila enorme de carros do exército se formou para transportar os corpos das vítimas. As autoridades dizem que os necrotérios estão superlotados e os caixões estão sendo levados para outras cidades. O cemitério da cidade foi fechado nessa semana. O que aconteceu pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, finalmente nos sobrou algum tempo para a gente falar dos caixões da FEMA. Essa clássica chamada de teoria da conspiração, né, que classificou muita gente como nós, que avisamos antecipadamente há 5 anos atrás, foi um dos nossos primeiros vídeos também, há 6 anos na verdade, e muita gente, vocês são loucos, isso aí vai ser usado apenas como um saneamento básico, o governo está fazendo isso com essa finalidade, vocês ficam fazendo o bicho em cima, metendo medo nas pessoas, mas como nada melhor do que o tempo para comprovar quem está certo e quem está errado, a Itália agora usou esses caixões. Esses caixões que estavam espalhados por todos os Estados Unidos, em áreas estratégicas, super isoladas, mas que chamava a atenção porque sempre era próximo ou do mar ou de alguma via ferroviária. Você sabe que os Estados Unidos ele é todo cortado por uma via ferroviária. Então ficava muito fácil transportar caso fosse necessário. Além dos campos de concentração, ônibus para transportar prisioneiros e etc, que a gente vai ver melhor nesse vídeo. Eu vou narrar para vocês. Mas eu vi muita gente explicar, criar teorias em cima disso, né? Até naquela fome de ser o primeiro a falar, mas eu nunca liguei para ser o primeiro a falar. O que a gente tem que fazer é explicar bem ao nosso público, aos nossos irmãos aqui que estão querendo entender esses fatos. Então eu faço questão de explicar bem e não de ser o primeiro. Então, meus caros irmãos, eu vejo muita gente falar de FEMA, FEMA isso, FEMA aquilo, caixões da FEMA para cá, caixões da FEMA para lá, mas nem sabe o que é a FEMA. A maioria aqui eu tenho certeza que não sabe o que realmente significa FEMA, o que é que essa sigla FEMA significa, qual é o poder dela, qual é a jurisdição, o que é que ela faz de fato. Então eu preparei um vídeo aqui para mostrar esses fins para você. Ela que se estima que comprou de 700 mil a 5 milhões de caixões, a troco de nada, para deixar ali parado, caixões com validade de 100 anos, olha só família, e não deixa vazar nada de dentro dela. Parecia mesmo uma ideia que a coisa que fosse colocada ali não podia deixar vazar nenhum tipo de infecção. Era como se alguma coisa contaminada fosse colocada ali. E agora lá na Itália eles foram usados, porque infelizmente os infectados pelo Sungamonga, eles não podem ser enterrados normalmente, porque corre o risco de contaminar até o solo, família. A mídia não está falando isso para você, mas é um fato, é uma realidade. As pessoas que têm parentes, perderam parentes, estão relatando isso aqui no nosso canal. Os cemitérios na Itália, eles lotaram, não tem espaço. Então tá tendo que enterrar de fato as pessoas juntas, 3 em cada caixão desse, justamente que se tem nos famosos caixões da FEMA. E ainda assim nos taxam como loucos, como pirados, né? Como inventadores de notícias falsas, e os fatos vão se concretizando. Então eu quero que você preste o máximo de atenção nesse vídeo. Se você gosta de ler comentários, deixe para fazer isso daqui a pouco. Vamos prestar atenção no vídeo, porque não há dúvida que a FEMA é mais uma trama dos senhores do mundo. Senhores do mundo. Você sabe exatamente o que é a FEMA? Suas siglas querem dizer Federal Emergency Management Agência. Traduzindo para o nosso português, a Agência Federal de Gestão de Emergência. Ela é uma agência do governo dos Estados Unidos da América, que faz parte do Departamento de Segurança Interno. Em tese,
O objetivo da FEMA é dar apoio e oferecer reforços na recuperação dos desastres, seja ele natural ou não, como no caso de uma grande treta nuclear ou até mesmo um genocídio em massa. Porém, o primeiro ponto que já causa muita estranheza é que se houver um caso de grande calamidade nos Estados Unidos, a FEMA passa a assumir o país ficando acima do presidente americano e, pasmem, acima até da própria Constituição americana. Confesso para vocês, meus caros amigos, que só de pensar que a maior nação do mundo, principal potência militar, pode de uma hora para outra ficar na mão de uma organização cujos seus membros não foram eleitos pelo seu povo. Eles nem sequer conhecem quem são seus membros na verdade. Pensar que uma agência que mal dá declarações públicas em uma hora de emergência, ou seja, quando o povo mais precisar, ela pode assumir o total controle da mais poderosa nação do mundo, é algo que tira o sono de qualquer pessoa desperta. Os poderes concedidos à FEMA em caso de emergência consiste até em mover uma população inteira, suspender leis, se apropriar de propriedades privadas, confiscar alimentos, controlar todo o sistema de ir e vir. Isso sem falar que ela pode reter todo o dinheiro do país e usar ao seu dispor, com bem entender. Sabendo dessas verdades, ao nosso ver, isso faz da FEMA a instituição mais poderosa do mundo atualmente e mais misteriosa. Porque se esses fatos por si só já não bastasse para nos deixar preocupados, há provas de que essa agência mandou construir de 700 mil a 5 milhões de caixões no estado da Geórgia, gastou bilhões dos cofres públicos em uma coisa que até hoje jamais usou. A FEMA conta hoje com centenas de campos de prisão em áreas completamente isoladas. Eles têm um grande número de ônibus e caminhões, prontos a qualquer momento, para carregar presos um grande número de pessoas. É por isso que as preocupações com a FEMA não se limitam apenas ao povo americano. Mais pessoas pelo mundo todo se perguntam por que tanto poder para uma agência. Sempre que as autoridades são questionadas sobre esse assunto, eles fazem questão de se desviar. O máximo que foi explicado por eles até agora é que esses famosos caixões seriam apenas caixas para serem colocadas no saneamento básico. Uma desculpa estranha, que não convenceu em nada os que estão despertos. Porém, foi o suficiente para as massas se acalmarem e esquecerem completamente o assunto, e considerarem isso até o dia de hoje com mais uma teoria conspiratória. A FEMA tem instalações gigantescas capazes de abrigar mais de 20 mil pessoas. Essas instalações, embora estejam em lugares isolados, contam com estradas, linhas ferroviárias que, como você pode ver neste mapa, cortam todo o país. Algumas das instalações também têm seus aeroportos particulares, além de algumas ficarem muito próximas do mar, o que imaginamos na nossa mente fantasiosa que isso pode ter sido feito pensando em uma fuga, ou o que eu acho muito mais provável, transportar algo por terra e mar. Talvez em um futuro próximo, pessoas do mundo todo podem ser levadas para lá. Só não sabemos se essas pessoas vão de livre e espontânea vontade, como um abrigo, ou se serão forçadas aí. Nessa hora, na minha mente fantasiosa, passa um filme. E eu imagino que a FEMA possa ser uma prisão global que entrará em funcionamento assim que a nova ordem mundial e o governo único seja instalado. O que dá força para esse meu pensamento é que a maior instalação da FEMA se encontra estrategicamente no Alasca, e diz ser um centro de recuperação mental com capacidade de abrigar, pasmem, mas nada mais nada menos que 2 milhões de pessoas. O que cada instalação da FEMA tem em comum, uma com as outras, é que praticamente todas guardam muito desses caixões que são feitos com a mais alta tecnologia, o que explica inclusive a durabilidade de 100 anos, mesmo debaixo de chuva e sol, completamente lacrados à prova de pancadas e resistentes às altas e baixas temperaturas, inclusive são até à prova d'água, além, é claro, de resistir a polímetros químicos. A renomada empresa que os fabricou se chama Polyguard. Os chamados conspiracionistas estão atentos até hoje e acreditam que esses caixões estão sendo transportados para diversas partes do planeta, inclusive para o Brasil, onde mostramos em um vídeo no nosso canal um suposto navio que trazia vários desses caixões secretamente para o nosso território nacional. Devido a esse surto de Sungamonga, outra parte desses caixões seguiu para a Europa e recentemente foram usados na Itália. A maioria já sabe que o número de perdas que houve por lá foi muito grande. Os cemitérios simplesmente lotaram, então o governo interviu e teve que se encarregar de dar o final de vários corpos que ali estavam. Eles nem sequer tiveram um enterro decente e foram levados para lugares que os próprios parentes alegam desconhecer. Em contrapartida,
O Sugamonga continua avançando cada dia mais no nosso país, e sabendo que alguns destes caixões já se encontram no Brasil e esperam a hora para servir a população, a pergunta que fica é: o que devemos esperar de tudo isso? E mais, como a FEMA podia prever tudo isso? Teria ela conhecimento de uma grande catástrofe em escala global? O que eles sabem que nós não sabemos? Nessa hora já é possível imaginar que as nações estarão falidas e endividadas, e não terão outra escolha a não ser se submeter às novas regras da economia ditada. Eu, particularmente, acredito que a FEMA será de extrema importância na hora de implementar o governo único e mundial. Nessa hora, já é possível imaginar que as nações estarão falidas e endividadas, e não terão outra escolha a não ser se submeter às novas regras da economia, ditada pelas 13 famílias Illuminatis, detentoras de instituições financeiras como o Banco Mundial e FMI. Apesar de todas essas teorias serem chamadas de coisa de pessoas malucas, e a FEMA não passar de uma instituição para ajudar o governo em tempos de grandes tragédias, como nós costumamos dizer, contra fatos não há argumento. A FEMA deu provas que não está aí para auxiliar o governo em grandes calamidades públicas, como provou durante a passagem do furacão Katrina, que arrasou a América. A FEMA não moveu sequer um dedo para ajudar seus compatriotas. E é aqui que nós perguntamos aos incrédulos: como vocês ainda podem acreditar que isso se trata de teoria da conspiração? Infelizmente, alguns só vão acreditar quando o governo único do Anticristo assumir durante a nova ordem mundial.